olá! Começa agora mais um ESPM no ar. Casos de sarampo em São Paulo aumentam 20% em setembro. Polêmica na cor das ciclofaixas de São Paulo. Desemprego na capital chega a 17% da população. E o dia hoje tá nublado, então veja como vai ficar o tempo para esse feriadão. E tá de folga nesse final de semana, quer passar pela cidade? A Pinacoteca de São Paulo abre as portas para coleções particulares. Eu sou Isabela Salvetti. Eu sou Bruna Pinheiro e essas são as principais notícias do dia no ESPM no ar. Um jornal experimental feito por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Mesmo com a campanha de vacinação contra o sarampo feita pelo Ministério da Saúde em junho e julho desse ano, os casos da doença continuam crescendo. O surto já registrou só em setembro deste ano, na cidade de São Paulo, mais 4 mortes, sendo 3 infantis. A repórter Isabela Cucini vai contar mais um pouco sobre o aumento da doença e como você pode se prevenir dela. A vacina de sarampo continua sendo distribuída nas UBSs e o medo de contrair a doença mantém as pessoas em alerta. Durante o intervalo no trabalho, Daniela aproveitou para ir até a UBS e tomar a vacina. A preocupação veio de alguns casos no trabalho. Está tendo alguns surtos lá perto da empresa, dentro da empresa mesmo tem uma pessoa que está afastada devido ao sarampo. Então a gente está se reunindo aos poucos para poder dar uma passadinha no posto para se vacinar e ficar com a prevenção. O surto de sarampo continua se espalhando na cidade de São Paulo. Aqui na UBS São Vicente de Paula são registrados cerca de 2 casos por dia. Desde que o surto começou em junho, foram registradas 4 mortes no Brasil, sendo 3 crianças em São Paulo. Para este infectologista, o alto contágio preocupa. Uma das características precípuas do sarampo é a sua alta contagiosidade. Para que vocês tenham uma ideia, se um indivíduo está com sarampo na sua forma ativa e ao redor dele tem 10 pessoas dentro do mesmo ambiente suscetíveis ao sarampo, ou seja, não protegidas, não vacinadas, estima-se que 9 dessas 10 pessoas irão contrair o sarampo. Os sintomas do sarampo são manchas no corpo e no rosto, coceira, conjuntivite, febre, tosse persistente e infecção no ouvido. Em crianças, pode causar pneumonia e convulsões. Os bebês são os que têm o maior risco. Por isso, foi autorizada a aplicação da vacina a partir dos 6 meses de idade. Minha preocupação foi porque eles estudam, vivem na escola, misturam com várias crianças, pegar, porque é muito preocupante, né? Tem vários casos aqui em São Paulo de crianças que morreram por conta do sarampo. A preocupação é de todos com o surto na capital. E a única maneira de se proteger é simples. A estratégia que a gente tem para conter esse surto é a vacinação. Sem dúvida nenhuma, a vacinação é, vamos dizer, a estratégia mais eficiente e é o que o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde tem feito aqui, tentando, vamos dizer, melhorar nossas coberturas. Todo mundo sabe que Outubro Rosa é sinônimo de luta contra o câncer de mama. A repórter Heloísa Freitas está ao vivo na UBS Bosque da Saúde, na Vila Mariana, para ver o que está rolando por lá. Elo, quais são as novidades? Bom dia, Bruna. Bom dia, Isa. Hoje eu vim aqui na UBS do Bosque da Saúde, mas infelizmente a gente não vai conseguir entrar e gravar lá dentro, mas eu fui conversar com algumas enfermeiras e durante o mês inteiro o posto está em campanha a favor do Outubro Rosa. O foco é ensinar as mulheres a fazer o autoexame, que é tão importante para a prevenção da doença. Parece que a equipe realmente vestiu a camisa da campanha, tá todo mundo com lacinho rosa na camiseta, o posto está todo decorado pro Outubro Rosa, e é isso, meninas. O desemprego é um problema que afeta milhões de pessoas no Brasil. Em São Paulo não é diferente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação SEAD, quase 2 milhões de pessoas estão desempregadas na capital paulista. Confira agora na reportagem de Bianca Pancini que mesmo que a taxa de desemprego tenha se mantido estável nos últimos meses, ainda temos cerca de 17% da população de São Paulo desempregada.
Mas essa população tem recorrido ao mercado informal. Não há dados de São Paulo, mas o que se sabe é que no Brasil, 41,3% da população trabalha na informalidade. Tanto que profissões como motorista de aplicativos, vendedores ambulantes e entregadores de comida estão se tornando cada vez mais comuns. É o caso do Romeu, que trabalha há mais de 15 anos como vendedor ambulante. Tenho só o ensino médio, não tenho faculdade, não tem nada. Você vai trabalhar, vai ganhar R$2.000 por mês aí, R$1.500. Acho que aqui eu tiro mais. O Lucas também trabalha informalmente como entregador de comida e conta que trabalhar sem registro tem pontos negativos, mas também tem seus pontos positivos. Tem os seus prós e seus contras, né? Porque é o seguinte, se eu sofrer um acidente, o que vai acontecer comigo? Entendeu? Eu tô por minha conta e risco, você entendeu? Agora, o bom de não ter a carteira assinada, assim, eu faço o meu salário, entendeu? Eu sei o limite que eu preciso, então se eu quiser trabalhar 12 horas, 13 horas, eu trabalho. Mas a gente não pode esquecer que tem uma tendência mundial, tá, de você não ter mais emprego e ter trabalho, né? Então, com isso, é um movimento, né, que nós temos, né, de você ter cada vez mais atividades para você fazer, tá? E não necessariamente atividades que tenham assim, um registro formal em carteira de trabalho, né? Enquanto isso, Lucas planeja seu futuro ideal. Eu tô aqui agora porque eu quero, só que a minha profissão não é essa. Eu tenho uma profissão, você entendeu? E eu vou voltar para ela. Isso aqui é só por enquanto. Nessa semana, o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, divulgou que a inflação está acumulada em 2,56%. O mês de setembro fechou em situação estável, o que trouxe bons resultados na hora do mercado do paulistano. O setor de alimentação entrou em deflação, ou seja, a inflação ficou negativa. Ela registrou queda de 0,17% para menos 0,99%. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Para isso, a gente vai conversar com a nossa repórter Vitória Sanches, que está em uma feira de São Paulo, para saber um pouco mais sobre o impacto no IPCA no preço das mercadorias. Bom dia, Vitória! Bom dia, Isabela. Bom dia, Bruna. Eu tô aqui na feira da rua José Cutiufo, na Vila Mariana. E eu vim conferir de perto. Será que esses preços estão baixos mesmo? Então, olha, ontem o IBGE divulgou um dado falando que os alimentos que mais abaixaram o preço foram a batata, a cebola e o nosso queridinho tomate. Eu tô aqui na barraca da cebola com a Dona Vera. E aí, Dona Vera, como é que tá a situação? Olha, baixou um pouco sim, a batata baixou um pouco, a cebola, o tomate baixou bem, mas essa semana tá meio fraco por causa do feriado, né? O pessoal que vai viajar, então tá bem fraco essa semana. Mas no custo tá bem, tá bom, viu? A única coisa que aumentou muito foi o limão. O limão aumentou praticamente 100%. E a galera tá gostando dos preços? A clientela tá reclamando? Só reclama mais do limão, que tá muito caro, né? Mas o restante estão aceitando, porque a mercadoria é boa, né? Então eles estão aceitando. Muito obrigada pela sua contribuição. Gente, é isso. Com vocês aí do estúdio, Vitória Sanches para SPM no ar. Obrigada, Vitória. Acidentes que envolvem ciclistas, infelizmente, não são nenhuma novidade. Mas você sabia que esse tipo de acidente tem aumentado? De janeiro até abril deste ano, os acidentes cresceram 69,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Acompanhe agora a reportagem de Isadora Moraes e entenda o que está acontecendo nas ruas de São Paulo. Ontem mesmo a gente teve quase um acidente com um ciclista que veio na ciclofaixa, mas ele não respeitou o semáforo e aí o carro, ao virar aqui à esquerda, ele quase atropelou, mas graças a Deus não aconteceu nada porque os dois pararam a tempo. Eu já fui até testemunha na polícia, porque assim tem muito acidente. O pessoal vem da Rio Grande, entra na contramão aqui por causa dos estacionamentos, a ciclovia, o pessoal não respeita, motoqueiro de iFood, é uma loucura, foram vários que eu já presenciei. Ciclista nem sempre respeita. Se o farol estiver fechado para eles, às vezes eles vêm e descem, eles não respeitam não. E por que os ciclistas são vítimas de acidentes? Basta um olhar mais atento para ver os problemas. Faixa apagada, falta sinalização.
Então, se tivesse aqueles redutores de velocidade aqui, entendeu? Então, assim, aquelas lombadas, o pessoal passar mais devagar e até um guardinha aqui do bairro, né, para ver aqui mais, porque volta e meia quando falta luz, e falta muita luz também na Vila Mariana, os faróis ficam sem funcionar, então é o caos essa esquina. Não, precisava sempre de reparo, precisava sempre de mais, né? Tem vários lugares que não tem e deveria ter. E como se não bastasse, tem até motorista e motociclistas que invadem a área. Dos 503,6 quilômetros de infraestrutura cicloviária, 310 quilômetros vão passar por obras. Além disso, o plano de metas do município prevê a criação de 173 quilômetros de conexões entre ciclofaixas até 2020. A Prefeitura de São Paulo começou o processo de mudar o visual da ciclofaixa da cidade. Várias delas estavam desgastadas, mas o prefeito Bruno Covas criticou a cor. O vermelho faria uma referência ao Partido dos Trabalhadores. O que antes era vermelho virou uma faixa amarela pontilhada. Isso significa que os ciclistas podem andar pelos dois sentidos. Outra mudança está no cruzamento, que será pintado de vermelho para redobrar a atenção de quem está andando de bike. Ainda sobre trânsito e transporte, vale lembrar que nesse final de semana vai ter feriado, hein, Isa? É isso aí, Bruna. Agora a gente vai ver com a Natália como estão as ruas de São Paulo. E aí, Nath? Oi, Isa. Oi, Bruna. É isso mesmo. Vamos ver aqui as imagens do CET, mas antes vamos lembrar que o rodízio de quinta-feira são os automóveis e caminhões com final de placa 7 e 8. Então, se você tem um caminhão ou automóvel com esse final, você não pode circular nas rodovias de São Paulo das 7 às 10 ou das 5 às 8 da noite. Aqui na Brigadeiro Faria Lima, na zona sul de São Paulo, a gente vê um trânsito muito calmo, muito sossegado. Vamos passar para o próximo. O Clube Nacional, que se encontra na rua Conselheiro Saraiva, lá em Santana, também é bem sossegado, mas um pouquinho mais para frente a gente vai ter 2 km de lentidão sentido centro de Santana. A Francisco Matarazzo, perto da Lapa, região da Barra Funda, tem um trânsito muito intenso. Essa região, principalmente, que é a Avenida Pompeia e a Viaduto Pompeia, tem mais ou menos 5 km de lentidão por conta do horário, 11h30 da manhã. E a Carlos Vicari, da rua Venâncio Aires, também sossegado, tranquilo, brando, calminho. Esse final de semana nós temos um feriado no sábado, é Dia das Crianças e também o Dia de Nossa Senhora Aparecida. No caso, a Aparecida do Norte está esperando cerca de 280 mil fiéis nesse final de semana. É muita gente. E as duas rodovias que levam até a região, a Dutra e a Carvalho Pinto, estão se preparando para receber todos os romeiros e ônibus que vão até lá. É isso aí, muito obrigada, Nath. E agora a gente vai ver a interatividade, né, Bruna? É isso aí. Bom, então vamos dar uma olhadinha no que nossos telespectadores estão falando. Não? Tá bom. Aqui. Vamos lá. Tem muita gente perguntando sobre como vai estar o tempo no próximo bloco. Nosso repórter vai falar com a gente. Vamos ver, o trânsito em São Paulo é um caos, falou Rodolfo Vieira Filho, realmente. É complicado para todo mundo. O Vitor Sierro falou também que está complicado andar de bike pelas ciclofaixas. A gente tem que estar prestando atenção em todo momento, em tudo que acontece por aí, né, gente? Rodolfo falou também, Zona Oeste com pontes fechadas. Oi, Breno. Corta. É isso, obrigada, Bruna. No próximo bloco, a gente vai falar sobre Canudos Ecológicos, o segundo maior tatame do mundo e os amistosos do Brasil. Aguenta aí que a gente volta já já.